Olá pessoal, de volta à nossa série de vídeos Artigo Científico da Escrita e Publicação. No módulo 4, Submissão e Publicação dos Artigos, vamos falar de um tema importantíssimo, principalmente para quem está começando na ciência, começando na escrita de artigo científico, começando a lidar, a escolher revistas, que é o tema das revistas predatórias. Isso é uma questão de ética na ciência, vocês precisam conhecer. Muita gente cai nessa fraude sem saber, né? Simplesmente não por maldade, mas por imperícia, porque você não conhece ainda, você ainda é um novato, e aí você cai nas chamadas revistas predatórias. Então, no vídeo passado, a gente viu como escolher a revista, tá? Agora, nós vamos ver um tipo de revista que nós não podemos escolher, que são as revistas predatórias. O que são as revistas predatórias? Então, como o seu próprio nome diz, né, é uma revista muito agressiva, mas em que sentido? Que procura você? Em que sentido? É uma revista que procura para que você publique nela, né? É uma revista que insiste para que você publique nela sempre. Por quê? Porque é o seguinte. O sistema, né, eu já expliquei para vocês nas editoras científicas como as editoras sobrevivem financeiramente. Então, como a ciência tem funcionado até hoje? Você manda o seu artigo para a revista científica e aí você pode não pagar nada, certo? Mas você transfere o direito de exploração para a editora. E aí a editora, se alguém quiser ler aquele artigo, tem que pagar. E é assim que as revistas sobrevivem. E aí elas se juntam, várias revistas, e vendem assinaturas. E aí as universidades, centros de pesquisa, compram essas assinaturas e pagam assinaturas para poder ter acesso às bases de dados. Então os autores publicam, não gastam nada, só transferem o direito de exploração para que as editoras possam ganhar dinheiro e sobreviver financeiramente. Isso é como tem acontecido até hoje. Só que, vejam bem, se eu pego dinheiro público e depois que eu publique, a comunidade não pode ler meu artigo, que eu fiz com dinheiro público, é uma coisa meio estranha, não é? Então, muitos pesquisadores, né, começaram um movimento de ciência aberta. Que é isso? É que tudo que você pegue dinheiro público e você publique, seja aberto para que a comunidade, para que a sociedade que financiou possa ler, as empresas, né, que financiaram através dos impostos possam ler. Isso é ciência aberta. Mas se você abrir para todo mundo ver, as revistas científicas não têm como ganhar dinheiro. E aí o que é que elas fazem para compensar isso? Elas cobram uma taxa de publicação. Então você quer publicar ciência aberta? Tá bom, tua revista, teu artigo vai ficar open, vai ficar acesso aberto. Porém, você paga uma taxa de publicação. E aí, depende da editora, essa taxa pode ser mais barata ou mais cara. Geralmente é bem cara, né? Vai 2, 3 mil dólares em editoras maiores, né? Pode ser aí 500 dólares, 1.000 dólares, 1.500 em editoras menores. E aí, nos próprios projetos de pesquisa, você tem dinheiro, né? Em algumas agências já dão dinheiro para que você no próprio projeto de pesquisa tenha dinheiro para pagar essa taxa de publicação. E aí eu só pago uma vez e fica aberto para toda a sociedade. Ótimo, né? Muito bem. O que aconteceu? Que algumas pessoas viram nessa taxa de publicação uma oportunidade de fraudar o método científico. O que é que eles fazem? Eles criam uma revista científica, criam editoras, né? Abrem uma empresa, criam editoras. E aí eles dizem, não, eu vou publicar teu artigo de acesso aberto. Publica aí, aquela revista lá cobra 3 mil dólares, eu vou te cobrar 500. E aí você paga os 500 e ele publica no outro dia. Porque o que acontece? Como ele está interessado em dinheiro, ele quer publicar rápido. É capaz de ele baixar essa taxa até para 100 dólares. Certo? E aí, quanto mais rápido ele publicar, mais as pessoas procuram. E aí, isso é uma tremenda de uma fraude científica. E nos dias de hoje, com a potência que a internet tem, que chegou em todo lugar, é muito comum existirem as revistas predatórias. Então, se todo mundo que é pesquisador, professor e tem um e-mail aí disponível no website dos centros de pesquisa das universidades, recebe diariamente vários
revistas predatórias, é uma coisa horrível, elas escrevem para vocês todo dia, sabe, de diversas áreas, e se você mandar, elas publicam no outro dia, só é você pagar. E elas fraudam, elas não fazem um processo de revisão por pares. Tá? E vocês precisam ter muito cuidado com elas, porque muitas revistas predatórias têm um nome muito parecido a revistas sérias. E vocês precisam conhecer as editoras predatórias, que tem um monte de revista predatória. Como é que eu conheço uma revista predatória para não cair nessa? Porque aí você se acha, né? Eu publiquei 3 artigos pagando $100. Depois alguém vai avaliar teu currículo e fala, peraí, isso aqui é uma fraude científica. E o pesquisador, ele sobrevive de credibilidade. Quem trabalha com informação sobrevive de credibilidade. Então, se um pesquisador pegou dinheiro público e publicou não predatória, então a atuação dele pode ser questionada. Tá? Falei para vocês, muita gente publica sem saber, certo? Mas é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para que vocês saibam e não caiam nessa. Como é que eu reconheço uma revista predatória? Primeiramente, elas te fazem convites regulares. Vejam bem, meus caros, se as revistas, se eu falei para vocês que revistas muito boas, elas publicam 5, 10, 20% dos artigos que recebem, né? As muito boas mesmo publicam menos de 5%. Elas não precisam estar mandando convite diariamente para ninguém. Então, se você está recebendo, principalmente se você não é um super pesquisador, uma pessoa bem reconhecida, se você está recebendo convites diários, tem alguma coisa errada, pessoal. Então, esses convites regulares, convite de revista de outras áreas, sem nenhum critério, indicação de revista predatória, oferecem rapidez. Eu falei para vocês, processo de revisão por pares pode durar 6, 8, 10 meses. Mas elas têm umas que oferecem uma semana, pessoal. Uma semana. 3, 4 dias teu artigo já está publicado. Tá? Por quê? Porque elas não realizam a revisão por pares adequadamente. E aí, para serem mais atrativas, elas têm as baixas taxas de publicação. Porque como é que a editora calcula a taxa de publicação? Ela tem uma superestrutura, ela calcula o número de artigos, e aí ela tem que suportar pagar todos os empregados e ainda ter lucro. Esses não, eles vão só pegar teu artigo e disponibilizar. Nem sei se tem trabalhadores ali, se alguém faz nada, eles só querem pegar teu artigo e disponibilizar. Então eles têm condições, já que eles não fazem o processo de revisão por pares direito, baixa as taxas lá embaixo. Tá? Saibam reconhecer. Ah, mas eu sou inexperiente ainda e agora não sei. Calma, calma. Porque existem listas de revistas predatórias. A mais famosa delas é de um, se eu não me engano, é um bibliotecário, o Beals, né? É um pesquisador que se dedicou a catalogar as editoras e as revistas predatórias. Então você está com dúvida se aquela revista que está convidando é predatória ou não, vai na lista de Beals aqui, ó. Dá um pause aí no vídeo, vocês conseguem. Lista de Beals. Essa é a primeira, mais famosa, tem outras. Por exemplo, aqui no Brasil, um conjunto de pesquisadores, para facilitar a nossa vida, né, tem o Qualis da CAPES, que classifica as revistas, eles fizeram o pré-da-Qualis. Algumas revistas que são predatórias, que você tem que evitar, e você encontra elas aqui nas classificações brasileiras. Uma coisa interessante é que muitas revistas predatórias, elas conseguem ser indexadas. Elas conseguem ir para a base de dados e elas são avaliadas. Então isso é muito perigoso, porque eles sabem que se eles não forem indexados, eles vão perder muita visibilidade e credibilidade. Então muitos deles dizem, nós temos fator de impacto, nós temos isso, nós temos aquilo. Calma, olha nas listas, olha o processo, lê o processo de publicação, vê se o corpo editorial é realmente de pesquisadores da área, conversa com o teu orientador, conversa com as pessoas, para você não cair nessa de publicar em revista predatória. E quais são os danos de publicar nessas revistas? São vários. Primeiro, é o mau uso de recurso público. Se você usou recurso público, ou até o mau uso de recurso se você pegou o recurso de uma empresa, por exemplo. Porque se você publicou, você está dizendo que aquilo ali é verdade, tudo que você fez. Né? Porque publicar cientificamente não é só disponibilizar.
verificar e aquilo ali tem veracidade. Então, se você está indo para a revista predatória, você está pulando o processo de revisão por pares, fraudando o processo de revisão por pares, e aí você está publicando, disponibilizando uma coisa duvidosa. Tá? Isso é um prejuízo. Tem um prejuízo para a ciência, que ao disponibilizar, publicar coisas duvidosas, vocês já viram lá no módulo 1, que os cientistas utilizam publicações de outros para construir as suas narrativas. Então, se você dá uma narrativa, um dado falso, uma interpretação falsa, você vai prejudicar os outros. Vejam bem, a história das vacinas, a história que a vacina causava autismo, veio de uma publicação fraudulenta. Um pesquisador fraudulento, né, publicou essa mentira, fraudou o seu paper e publicou, e olha o dano que ele causou. Até hoje tem pessoas que acreditam realmente que as vacinas podem causar danos irreparáveis às crianças. Isso veio de uma publicação fraudulenta. Isso está documentado aí pela internet. Então veja o dano que é você não verificar os resultados. Tá? Então, e o outro é o teu próprio CV, teu currículo, tua reputação. Todo pesquisador experiente, toda banca experiente, bate o olho na tua lista de publicações e vê se é revista predatória ou não. Se tiver dúvida, vai nas listas. Tá bom? Então, preza pela tua imagem, preza pelas tuas publicações. Você pode cair ou já cair, não tem problema, você não vai cair mais. Porque às vezes, pessoal, você manda sem querer. Você recebe e você manda. Tá? E você realmente cai. Tá? Mas hoje em dia, com acesso à informação que nós temos plenas condições de evitar essa má prática na pesquisa. Que ela pode manchar, né, como eu acabei de falar, bastante o teu CV, o teu currículo, principalmente se você quer seguir na área acadêmica. Então tenham bastante cuidado com as revistas predatórias. E qual é a origem desse problema? Elas se aproveitam de um grande problema que a ciência tem, que é a avaliação que é feita para que os pesquisadores, professores, eles subam na carreira. Isso é um problema que é assim, até hoje tem sido bem valorizado a quantidade de publicações. Então, quando o pesquisador ele quer subir na carreira, um professor quer subir na carreira, ou até alguém quer ganhar um emprego de pesquisador ou em alguma empresa de base tecnológica, ela vai olhar e vai ver se você tem publicação. Quem tem mais, teoricamente, é melhor. Tá? Então, algumas pessoas fraudulentas se utilizam das revistas predatórias para ter um número maior de publicações. E aí já entra a má-fé. Então, as pessoas sabem que a revista publica facilmente, só eu mandar e pagar, vou mandando textos, não vou dizer aqui absurdos, né, mas qualquer texto, e vou pagando e vai publicando. E aí você vai montando o seu currículo de uma maneira fraudulenta. E essa é a origem do problema, ou seja, a origem do problema é a avaliação de pesquisador por quantidade de artigos. E isso é um tema que vem sendo bem debatido hoje em dia, e algumas instituições tentam mudar isso. Porque se você pressiona pesquisador, se você pressiona professor, cientista para ter um número grande, alguns, né? Lembre-se que o pesquisador também é ser humano. Onde tem ser humano, tem problema. Alguns vão ser fraudulentos. E aí vão procurar essas facilidades. E aí é uma combinação bomba. É pesquisador fraudulento com revista predatória. Tá? Então corram disso aí, pessoal. E entendam a raiz do problema. Você tem que publicar coisas de qualidade, não quantidade. Tá? Como eu me mantenho informado sobre essas e outras más condutas científicas? O jovem pesquisador tem que saber quais são as más condutas científicas, ele tem que saber como se comportar. Porque, né, de uma vez que teu nome está manchado, para manchar é rápido, para limpar é muito difícil. Então, todo pesquisador tem que saber as boas práticas científicas, as boas condutas. Aqui no Brasil, rapidamente, você consegue fazer uma leitura rápida e uma leitura bem concisa no Manual de Boas Práticas Científicas de AFAPESP. Você vai lá na agência, né, paulista, na agência de São Paulo, e aí você vai Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. Lá tem o Código de Boas Práticas de AFAPESP.
e ainda outros documentos. Você dá uma lidazinha, é rápido, é pequeno, você lê, você já fica com as boas práticas na tua cabeça. Tá? E eu vou recomendar para vocês também as boas práticas em pesquisa, né? Isso aqui é uma política de boas práticas em pesquisas feitas pela Unicamp, tá? Recente, tá bom? É uma coisa feita há poucos meses e é bem abrangente. O da Unicamp já é bem abrangente, tá? Então eu acredito que a combinação desses dois documentos, que te levarão a outros, farão vocês aprender bastante sobre ética e boas práticas em pesquisa, tá? Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo, compartilha, inscreva-se no canal para receber os avisos dos próximos vídeos, tá bom? Abraço para vocês, se tiver dúvida, escreve aí para mim.